tarde. O meu nome é Bruno Marcelos e hoje damos seguimento ao nosso projeto de aulas gravadas. Ficamos aí um período de junho parados, né? O judiciário voltou, né? Tivemos aí um movimento intenso mas felizmente, com tudo organizado, conseguimos voltar nossas aulinhas e tudo mais. Hoje, tema bem bacana, bem interessante, pouco discutido, a relação com a rede prestadora e a questão da junta médica. Eu trouxe os dois temas juntos porque eles necessariamente conversam, né? São questões importantes e que têm forte apreço na relação B2B, né? Que é a principal relação da saúde suplementar, obviamente fora da relação com os pacientes. Mas, como a gente tem feito com alguma frequência, né? Começamos aí pela nossa bibliografia, tem alguns artigos lá no IESS, né? E mais algumas coisas esparsas, mas quando a gente fala de contratos e contratos em direito civil, muito mais interessante trabalhar com os manuais, né? Tem vários manuais de direito clássicos e mais novos, né? Você tem o manual do Arnaldo Rizardo, Bruno Gomes, Silvio Rodrigues, né? Grandes mestres que deixaram obras espetaculares sobre contratos, né? Classificações e tudo mais. Então eu acho que o manual de contratos é o ideal, né? Para a gente entender tudo isso. E por quê? Porque nós estamos diante de uma relação civil, exatamente dessa forma. Ou seja, é preciso que a gente compreenda, antes de mais nada, que essa relação, apesar de ter alguma regulação da agência, conforme, né, a gente vai passar aí mais para frente vendo, ela, antes de mais nada, é uma relação clássica de direito civil, B2B, né, business to business, mas regulada essencialmente pelo Código Civil. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa estabelecer quais são as regras gerais, como que a gente classifica esse contrato, onde a gente identifica ele. Para nós que somos operadores do direito, essa questão é importante porque os conceitos próprios, as formulações dos contratos, a avaliação de nulidade, de regularidade, passam por essas questões que são próprias da teoria geral dos contratos. E aqui, obviamente, não poderia ser diferente. Então, nós estamos diante de um contrato que, para ter validade jurídica, precisa ser bilateral, né? Estabelecer cláusulas e condições para ambas as partes, oneroso, então ele pressupõe a remuneração, no nosso caso aqui pela prestação de um serviço, comutativo, ou seja, ele identifica regras e contraprestação fixadas em contrato, né, para ambas as partes, uma parte somente cumpre a sua parte com a contraprestação da outra. Consensual, obviamente, ele foi determinado e consensualmente fixado entre as partes, significa também que ele não tem características de adesão. Não solene, né? Obviamente ele não tem uma forma solene prevista em lei, como casamento, né? Para aqueles que defendem a teoria do saudoso professor Silvio Rodrigues, que dizia que o casamento é um contrato de família, né? Então, mas ele não tem uma forma solene, né? Ele é um contrato atípico, porque ele não possui, né, uma definição legal sobre o seu investimento, como compra e venda, locação, que são contratos típicos, e ele é escrito, né, e escrito de 2014 para cá. Né, a determinação veio com a Lei 13.003 para contratos escritos. Essa questão é importante, assim, né, a responsabilidade aqui, nesse caso, parece meio evidente, mas é importante, né, ressaltar, responsabilidade civil, pelo Código Civil, artigo 927, lá, responsabilidade civil subjetiva, na relação B2B. Por que essa questão de falar que o contrato é escrito de 2014 para cá é importante e tudo mais? Porque a agência sempre identificou a relação entre prestador e operadora como uma relação comercial, empresarial, da qual ela deveria minimamente ou de preferência não intervir. Por quê? Porque a gente está diante de, né, ou de um hospital e uma operadora, um médico e uma operadora, e a sua atividade, a sua relação empresarial demanda evidentemente mínima intervenção. Não caberia ou não cabe à agência
né, deflagrar as regras que vão entre eles, que devem ser combinadas. Esse ajuste é próprio da relação entre eles. Se, né, no caso, os fisioterapeutas, os médicos, os dentistas individualmente têm fragilidades nessa relação, seus conselhos de classe devem negociar em favor, né, da classe e tudo mais. Essa era a ideia geral por trás da ausência de intervenção, né? Então a gente identificava que a agência enxergava essa relação como o mercado tem a capacidade de se autorregular, né? As regras, a remuneração, a forma de prestação do serviço sempre se pautou por uma relação que independe do vínculo ou da ingerência direta da agência. Ela permanece presente para o recebimento de reclamações e queixas e tudo mais, no sentido de identificar se existem ou não violações à legislação ou irregularidades que tornem o contrato, né, inexequível, mas ela não se mete. Essa relação, né, com o passar dos anos, se identificou que fragilizava a rede prestadora, em via de regra, em detrimento principalmente das grandes operadoras, né? Chegamos em 2014 com diversos prestadores não contratualizados, ou seja, sem contratos escritos, o que é, né, impressionante, né? Imaginar uma operadora de plano de saúde ou, né, profissionais, médicos, clínicas ou mesmo hospitais que cheguem em pleno 2014 sem um contrato escrito definindo as regras da sua atividade, da sua relação. E isso gerou, e sempre gerou, grandes discussões no mercado por conta da falta desse regramento e, obviamente, onde não há uma regra definida, vai-se para o judiciário, né? A judicialização da relação contratual, apesar de ser algo, né, pequeno, perto, obviamente, da relação com os beneficiários, ela existe, né? E, em certo ponto, é extremamente prejudicial para a saúde suplementar. Sou capaz até de dizer que ela é mais prejudicial do que a relação de judicialização dos beneficiários, porque se está diante de quem efetivamente presta o serviço aos beneficiários, né? A quem o beneficiário se socorre. Então, a sua ausência ou limitação geram prejuízos à assistência, né? E pensando, né, em tentar criar regras que minimamente ponderem a relação entre rede prestadora e operadoras, a agência, né, depois também de muita discussão no Congresso Nacional, recepcionou a Lei 13.003, oriunda, né, do Legislativo, que passou a determinar algumas regras para que essa relação passe a ter alguma previsibilidade, algum equilíbrio, evitando dessa forma, né, a max-fragilização da rede prestadora ou a ausência de uma relação contratual que tenha características que assegurem a continuidade do tratamento dos beneficiários, seja por descredenciamento oriundo da operadora ou pelo prestador de serviço, que muitas vezes também, não mais satisfeito com aquela relação contratual, resolve desistir do contrato. Pois muito bem, passamos a ter, então, um mercado que precisa de mínima intervenção. Surgiram, então, aí as RNs 363, contratos escritos, 364, reajuste por livre iniciativa, e 365, reajuste, 365, substituição de rede substituição de rede não hospitalar. Pois muito bem. Ainda agora em 2020, nós discutimos se isso é o suficiente na contratualização dessa rede, na forma como isso está acontecendo. E aí, como vai ser? Está funcionando? Não está funcionando? O que a agência vem identificando é que os conflitos seguem muito fortes em cima dessa questão. E hoje você ainda tem o fenômeno da verticalização, ou seja, as operadoras passaram a adquirir, né, clínicas, hospitais, laboratórios e verticalizar a sua relação, trazendo tudo para o que eles chamam de rede própria. Esses fenômenos ainda geram discussões de mercado,
foram, né, causa para o surgimento de vários modelos de remuneração, de mudanças de paradigma de como se, né, se calcula a conta hospitalar, como que isso tudo acontece. Essa movimentação ainda gera insatisfações e conflitos na relação que deveria ser a mais pacífica de todas. Porque, evidentemente, que hoje não se imagina, por exemplo, um hospital que não tenha suporte, né, ou aporte financeiro de uma operadora de plano de saúde. É certo que no mercado privado, o privado, no caso, né, um hospital, se remunera por duas formas. Ou pelo pagamento direto do seu beneficiário, do paciente, pela intervenção que foi ali, né, produzida, ou pelos seguros de saúde, operador, né, planos de saúde, que remuneram de acordo com tabelas pré-fixadas, de acordo com o evento médico ocorrido. É evidente que 99,9% dessa remuneração é oriunda das operadoras de planos de saúde. Então a gente está diante de uma relação extremamente relevante para a saúde suplementar. O que aconteceu? Até o fim do ano passado, antes da da pandemia e tudo mais, dessa paralisação geral, já se discutia o lançamento de uma nova normativa extremamente mais rígida e que passava efetivamente a intervir na relação com a rede prestadora. Até no fim do ano passado, nós tivemos aqui a oportunidade de produzir o Meeting Carioca de Saúde Suplementar, em que discutimos essa relação, né, da mediação e as mudanças na contratualização entre operadoras e prestadores de plano de saúde. Na ocasião, eu recebi, né, a doutora Roberta Dias, o Edgar Bordini, o Luiz Felipe Reis, o Dr. Bruno Maia e o Dr. Daniel Toches. Tivemos aqui uma tarde muito bacana de debate sobre quais são os limites dessa intervenção da ANS na relação com a rede prestadora. Deve ser fórum ainda de muitos debates, porque a normativa era extremamente rigorosa e certamente ia gerar um engessamento, né, da relação com a rede prestadora, que parece, na imagem da agência, que isso melhoraria essa relação, mas que, na nossa opinião, pelo menos até aquele momento, parece que ia gerar mais conflitos, novos conflitos mais graves e com menos soluções. Então, como sempre, né, em qualquer relação, principalmente na relação empresarial, a melhor saída é a negociada e não a imposta, como em princípio é o que parece que ia acontecer até então. Mas, com a pandemia, evidentemente ficou tudo parado. Perdão. E a norma vigente hoje, baseada na Lei 13.003, né, é a RN 363, que trata das regras contratuais para qualquer contrato de operadora de plano de saúde com a rede prestadora. A nossa RN atual fixa parte daquilo que nós já vimos lá atrás. O contrato tem que ser escrito, ele tem que ter um objeto previsto com um serviço já descrito no padrão TUS, né, da terminologia única na saúde suplementar, para que facilite, além dos dados estatísticos, a fiscalização, né, para saber o que foi contratualizado, principalmente no momento em que existem questionamentos sobre isso junto à agência. Os valores devem ser definidos em contrato, eles podem não ser fixados exatamente ou expressos em reais, mas por tabelas que fixem esses valores, né? É muito comum um contrato fixado com base nas tabelas da AMB, né? Remédios no Brasíndice e por aí vai. Os reajustes, que tem que ter hoje o critério da RN 436, né? Do fator de qualidade, que é uma das questões ainda controvertidas, porque existem negociações diferentes e formas para que isso aconteça. O contrato tem que ter uma vigência, deve informar se precisa ou não de renovação e se há notificação para isso, e casos de prorrogação. Por quê? É possível que um determinado prestador seja contratado por prazo determinado. A exemplo de um determinado local que a operadora tenha contrato com um determinado prestador, mas que por qualquer obra e causa precisa fazer uma reforma no hospital. Né? Naquele período,
fixado entre as partes, a operadora vai precisar de outro hospital para atender seus beneficiários. Ele fixa ali, né, um contrato com um hospital B, né, da mesma cidade, e naquele período determinado, o outro hospital é quem dá a cobertura até que o hospital anterior finalize sua obra e volte a funcionar. Então, faz sentido que o contrato tenha prazo de vigência, renovação, prorrogação. Cláusulas de rescisão contratual devem estar previstos, levando em consideração dois aspectos extremamente importantes. RN 365 e artigo 17, parágrafo 1º da Lei 9656. Do que nós estamos falando? Na RN 365, estamos falando da substituição de rede não hospitalar. A RN 365 fixa que, para a substituição da rede não hospitalar, a operadora deve ser capaz de comprovar que possui outro prestador dentro da mesma área de abrangência capaz de absorver a demanda daquele prestador que foi desligado. Caso ela não tenha capacidade de comprovar a ausência dessa rede, ela necessariamente não pode rescindir esse contrato, ou em caso de rescisão oriunda do prestador, ela deve buscar imediatamente formas de recontratualizar com outro prestador equivalente, a fim de que, evidentemente, não haja problemas com a cobertura. É claro que existem regras previstas na RN 259 para cobertura, em municípios limítrofes, garantia de transporte, mas aqui o que a gente está tratando é descredenciamento, na relação B2B ali com o prestador direto. Então, a lei já fixou, por meio da lei regulada pela RN 365, uma regra limitadora de rescisão contratual. Se a gente pensar aqui em grandes centros, como aqui no Rio de Janeiro, pode ser que o médico que é aqui meu vizinho, se for descredenciado, pode não fazer diferença do ponto de vista de abrangência e quantidade. Mas se formos para municípios no interior, pequenos, que tem uma quantidade de prestadores limitada, a operadora pode ter sérios problemas para descredenciar o mesmo profissional, na mesma área, na mesma especialidade. Então essa questão tem relevância a ponto de salvaguardar contratos de prestadores pequenos, médios ou até mesmo grandes, em municípios onde não haja a possibilidade de contratualização com outra rede. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, tem que estar sempre muito bem visto pelos departamentos jurídicos. E o artigo 17, parágrafo 1º, já é antigo, oriundo mesmo lá de 98. Ele trata da questão da contratualização da rede hospitalar. Uma vez que uma operadora decida por descredenciar um hospital, necessariamente ele deve notificar a ANS com antecedência para solicitar autorização para o descredenciamento daquele hospital e informar também qual o hospital vai ser posto no lugar para garantir a abrangência do produto, ou, em caso de simples descredenciamento, qual o impacto do descredenciamento daquele hospital. Existem regras que servem para demonstrar o impacto. Por exemplo, se o prestador atendeu algum paciente nos últimos 12 meses, se não houve atendimento, não há sentido para a permanência dele. Construção de rede própria no local, credenciamento de outros prestadores no entorno, hospitalares ou não hospitalares. Então essas questões servem para mostrar esse referenciamento. Cancelamento de contratos de grande volume no município, o que vai esvaziar efetivamente o contrato. Então existem questões que devem ser estudadas nesse momento para que a movimentação com a rede prestadora seja adequada e a gente não caia aí num problema com a agência em razão do descredenciamento. É claro que descredenciamento gera problemas judiciais, com beneficiários que eventualmente estão acostumados com determinado prestador, mas a jurisprudência também já é pacífica no sentido da possibilidade do descredenciamento dessa rede. Então isso não chega a ser um problema. Não é o ideal, mas evidentemente não chega a ser um problema. As penalidades devem estar previstas no contrato, multa por atraso, irregularidades e tudo mais.
as rotinas operacionais que tratam da remessa de faturamento, troca de informação, guia CDT, vai por impresso, físico, vai ser tudo autorizador eletrônico, vai ser com cartão, sem cartão, como funciona essa relação, isso tem que estar previsto no contrato para gerar previsibilidade ao prestador, as regras sobre o processo de glosa e os meios de defesa, assegurando prazos e cumprimento desses prazos para análise das glosas e seus recursos, não é? Toda troca de informação deve seguir o padrão TIS, né? Já está, né? Todas as vezes que alguma coisa acontece, se altera ou se inclui alguma coisa, a primeira preocupação dos analistas e alguém já conseguiu o padrão TIS daquele determinado evento, né? É parte da rotina operacional, tem que estar previsto no contrato, até para evitar que, né? Eu não sabia. E a legislação RN 363 determina que, em caso de discussão judicial, o foro é o do prestador. Então temos norma regulatória que fixa foro. Tá? Não adianta colocar que o foro é o da sede da operadora, temos regulação específica dizendo qual é o foro do prestador. É discutível? Pode ser, mas não me parece pertinente. Avançando um pouquinho, chegamos a uma questão que agora está, evidentemente, em voga. Eu não vou entrar muito no objeto, na pertinência do tema da telemedicina, mas ela importa na nossa relação contratual. Então, como ela importa na relação contratual, eu não posso fingir que não estou vendo. A telemedicina pressupõe algumas modalidades, né? Teleorientação, teleconsulta, e outras formas, né, de troca de informações médicas. Tem uma série de questões controvertidas sobre protocolos, forma de uso, se o CREMERGE deve, ou o CFM, perdão, deve lançar um protocolo sobre, tudo bem, olha, tem teleconsulta, tem telemedicina, mas você tem que seguir esse caminho, né? As sociedades médicas devem ter os seus protocolos de como se faz teleconsulta nas diversas áreas, né? Em todas as áreas de oftalmologia, neurocirurgia, neurologia, psiquiatria, todas as áreas devem ter, né? A agência até foi inteligente para não entrar na controvérsia, ela usa o termo telesaúde, considerando, né, que a psicologia, a fisioterapia, a terapia ocupacional, todas são áreas, a nutrição, são áreas das ciências médicas, em sentido amplo, que estão enquadradas na possibilidade de telesaúde ou telemedicina, né? Se a gente adotasse aí o conceito do professor Genival Veloso França, o termo telemedicina está completamente correto, porque você tem os atos médicos em sentido genérico, que são aqueles atos voltados à atenção ao paciente, e aí todo o ato, né, de designar a saúde humana é um ato médico, e você tem os atos médicos estrito sensu, que são aqueles privativos dos médicos. Então, telemedicina também não está errado. Mas usar a telesaúde facilita a compreensão, né, do mercado. Essa nota técnica esclarece, a nota técnica de IRAD DIDES número 3, esclarece um pouco a questão da relação contratual com a telemedicina ou telesaúde, como queira, não? Para a teleconsulta principalmente, ou teleorientação, ainda mais nesses tempos de Covid, a teleorientação tem sido muito utilizada. A agência compreende que o contrato dos prestadores não precisa de alteração ou de nova contratualização para o uso da ferramenta da telemedicina. O que acontece é que ele necessariamente precisa de um instrumento, no mínimo uma troca de informações ou de e-mails e de dados, aonde o prestador e a operadora fixem uma relação em que seja autorizado o uso da telemedicina. Ou seja, foi como se tivesse sido incluído um procedimento, inclusive ganhou, né, código próprio, né, para fins de monitoramento da agência, ou seja, há necessidade da inclusão de um aditivo, que pode ser por e-mail, por mensagem, por gravação, algo que fixe que aquele prestador
passou a ter autorização da operadora para usar a ferramenta de telemedicina. Como já acontece, né, em outras situações. A única questão que a agência, e aí mostra como a agência busca a mínima intervenção, na minha opinião acertadamente, isso tem que ser discutido em outros foros, ela diz que observando as exigências consignadas ao final do capítulo 4 desta nota. O que ela vai falar lá no fim do capítulo 4? Por fim, tendo em vista o recebimento de questionamento acerca do valor da remuneração dos prestadores dos procedimentos nessa modalidade, reitera-se a posição consolidada desta agência que o valor da remuneração é aquele definido de forma livre entre as partes, não existindo base legal para qualquer definição da ANS neste sentido. Então, historicamente, e segue desta forma, a agência não se mete na relação operadora-prestador na definição da remuneração. Interessa que o contrato existe e que o serviço é prestado. Como ele é remunerado, isso depende da forma que as partes negociaram, isso tudo em atenção ao artigo 170 da Constituição, livre iniciativa, e ela observa os limites da regulação estatal, lá do 174 da Constituição também, sem intervir diretamente no mercado. Então faz muito sentido que seja assim. Se é justo que a remuneração seja igual ou diferente, ou se isso é injusto, depende do que foi negociado, depende de uma série de fatores. Não cabe a gente entrar nesse mérito aqui agora, porque aqui o que a gente está discutindo é contratualização. E do ponto de vista da contratualização, o que interessa para a telemedicina é que o contrato, não segundo que a agência regula, não há necessidade de um novo contrato, apenas de um ajuste entre as partes sobre o uso da ferramenta telemedicina. Bom, mas a gente vai ter muitos foros para discutir telemedicina e a sua extensão e tudo mais, Mas vamos em frente. O terceiro ponto, além de substituição de rede e da telemedicina, o terceiro ponto que é mais relevante hoje na relação prestadores, operadoras, e que todo ano é objeto de discussão sobre o que se faz e como se faz, é a questão do reajuste. Porque a remuneração, no final das contas, acaba sendo um fator determinante no contrato, principalmente na relação jurídica e na negociação que existe para se compor uma rede. E o reajuste, evidentemente, é parte integrante disso. A RN 363 fixa a possibilidade de reajuste fixado entre as partes, com algumas regras já definidas, e da livre pactuação, da livre negociação, definido então na RN 364. A primeira questão, já positivada, é que ela determina que o reajuste, na verdade, ele pressupõe o quê? A recomposição e o reequilíbrio da relação contratual. A RN 363 já afirma que é vedado estabelecer critérios que mantenham ou reduzam o valor, então não há reajuste negativo, nem que o critério some reajuste negativo, isso é vedado, e condicionar o reajuste à sinistralidade da operadora. Se a operadora teve um sinistro muito alto, então não tem reajuste. Não é assim que funciona. O sinistro da operadora é parte da área convencional do contrato de saúde suplementar e é risco inerente e exclusivo da operadora não se relacionando com o contrato da rede prestadora. Então, essa questão é importantíssima e já hoje positivada. É aquilo que a gente conversou. Até 2014, tinham contratos não escritos com regras que possibilitavam esse tipo de situação. Mas vamos em frente. A RN 363 diz que o reajuste pode ser fixado contratualmente. Então, as partes podem fixar que o reajuste será de tantos por cento de uma alíquota, da alíquota da inflação, do IPCA, do IGPM, ou o reajuste se dará no aniversário do contrato por X%, algo negociado, já definido, com critérios definidos e que abranjam a diferenciação entre os prestadores. Então, se o Bruno é especialista, um médico que tem residência e mestrado e doutorado, eu tenho um reajuste, uma qualificação
diferente do meu vizinho que eventualmente só tem uma pós-graduação e não tem título. Então essa distinção deve gerar remuneração proporcional. A ideia da agência para a criação do fator de qualidade e das discussões em torno disso, para mim é muito clara. É estimular, né, não só a produção científica, mas como a qualificação da rede prestadora, para que, obviamente, ela ofereça serviços, né, mais qualificados, com uma remuneração sempre melhor. Então, é possível que o reajuste seja fixado contratualmente, sem absolutamente nenhum problema. O reajuste pode ser fixado com critério de livre negociação, que é, hoje, a grande forma de reajuste do mercado. Né? Os contratos, principalmente com os prestadores menores, passam por esses índices de livre negociação, uma pactuação que é muito mais simplificada do que, né, obviamente, em contratos com grandes conglomerados hospitalares ou grandes redes de laboratórios e clínicas que têm, né, negociações diferenciadas. A RN 364 inova trazendo essa possibilidade, mas ela fixa algumas regras. Né? O reajuste sempre continua sendo aplicado no aniversário do contrato, mas você deve negociar o reajuste nos 90 primeiros dias do ano. Então, a partir de 1º de janeiro, há 90 dias para que se faça a livre negociação do contrato. Então, ou seja, de 1/1 até 31 de março do ano corrente. O que a gente deve tomar cuidado parece bobeira, mas é com o ano bissexto. Esse ano, por exemplo, é um ano bissexto e os 90 dias terminam em 30 de março e não em 31. Não parece nada, mas esse um dia de diferença fixa que, sem acordo entre as partes, reajuste dado pela ANS. Então, a agência, via de regra, fixa o reajuste mínimo em 100% da alíquota do IPCA, medido pelo IBGE no ano. Então, se as partes iniciam o ano negociando, né? A operadora dispara um ofício para sua rede prestadora, dizendo que vai dar 40% do IPCA medido naquele ano, pelo IPCA e IBGE e tudo mais. Se há acordo para aquele reajuste, ele está fixado lá na data do aniversário do contrato, ele vai ser fixado. Não tem acordo, as partes voltam para a mesa para discutir, voltamos para o IPCA. O prestador não respondeu, a omissão dele importa em anuência com que a operadora encaminhou. Então, ficou aí, no nosso caso, aí, os 40% do IPCA. Sim, reajuste não se aplica, cuidado, isso aqui também é importante, reajuste não se aplica a órteses, próteses, materiais e medicamentos faturados. É só honorário médico, só prestação de serviço. Né? Material, equipamento, OPME, isso de forma geral, e remédio, isso tem outra relação, outra negociação, tem discussões importantíssimas, inclusive sobre, né, a cobrança de remédios, se pode ou não o hospital ser remunerado por aquilo. A gente não vai entrar nesse aspecto porque é outro pepino grande. Né? Depende muito dos modelos de remuneração, tem uma série de regras aqui importantíssimas. O reajuste da ANS leva em consideração o fator de qualidade. Né? Como eu disse agora há pouco, deve-se observar a diferenciação entre os prestadores. Né? Eu deixei aqui anotado, mas, né, quando o material estiver disponibilizado lá no site do escritório, tem esse link que dá todo o parâmetro com a tabela separadinha do fator de qualidade, das regras para o fator de qualidade. A gente rapidamente fez aqui uma distinção para facilitar. Né? Não havendo ou se utilizando o acordo da agência, né, ou, né, fixando uma regra geral pela própria operadora que foi negociado e tudo mais, e gerando essa distinção, o que a agência considera, né, lá quando ela mesma fixa o reajuste? 115% do IPCA em reajuste para quem tem acreditação em nível máximo, via de regra ONA 3, e
especialistas com RQE, registro, né, nos conselhos de medicina, superior a 80% dos profissionais. Nível B, que dá 110% de reajuste, se certificação de todo o escopo de assistência. Toda a assistência está certificada e se os especialistas, 60% tiverem título de especialista registrado, RQE, então, ou seja, residência ou titulação pela sociedade médica para a qual presta o serviço. 105% do IPCA, o nível C, se houver núcleo de segurança do paciente e uma notivisa por ano. Isso é por ano. E capacitação e prova de capacitação de 40 horas da sua equipe, né, ano calendário. Então, 40 horas de capacitação por ano. Essas questões, objetivo é exatamente garantir ou incentivar os prestadores a se qualificar. Porque, obviamente, se o sujeito tem 105% do IPCA, ele quer 115%. Né? Ele tem 10% a mais de reajuste, o que é uma diferença, né, enorme, gigante. Então, a ideia, no final das contas, do fator de qualidade é, obviamente, privilegiar aqueles que são mais interessados em buscar a sua qualificação, né, e a titulação, o que garante uma melhor prestação do serviço e, em princípio, a redução da judicialização ou, evidentemente, de eventos adversos. Pois bem, as regras gerais de contratualização são aquelas, né? Muito bem objetivo, contrato escrito, né, bilateral, oneroso, fixa as regras de reajuste, temos aí regras, até tem uma questão de reajuste importante ainda, que é a possibilidade, mas olha, nós fixamos aqui uma regra de reajuste de 100% do IPCA, mas chegou lá no mês do calendário, o prestador entrou em contato, quis negociar de novo, nós aumentamos para 105%. Pode? Pode. Né? Relação B2B, não prejudicial ao contrato, ao contrário, né? Ela é mais benéfica do que aquela prevista. Não vejo nenhum problema em alterar o reajuste que foi fixado por um reajuste melhor, considerando aí o que foi negociado com o seu prestador. Bom, vamos lá. Por que eu trouxe a junta médica para essa relação? Porque a junta médica, ela é uma inovação e ela traz mais um dos problemas existentes na relação B2B, né? Que é a questão da indicação do tratamento médico aos pacientes, né? Se nós tínhamos antes, né, e ainda temos discussões sobre modelos de remuneração, contratos escritos, regras de glosa, regras de reajuste, que são regras extremamente contratuais, extremamente fixadas, administrativas, né, que precisam ser definidas, né, modelos de remuneração e tudo mais. Nós temos também na relação contratual um problema importante na assistência, que é a indicação do tratamento médico. E essa questão é importante porque não há, com eticidade da medicina, ou seja, dentro do Código de Ética, uma solução efetiva que dê segurança jurídica e tranquilidade para se discutir efetivamente a relação da indicação do tratamento. Tá? Em princípio, segue sendo quase soberana a indicação médica de tratamento para um determinado paciente. Isso mudou um pouquinho desde a nossa RN 424. E aí que trouxe a junta médica, e é por aqui que a gente vai caminhar agora tratando da relação assistência e mostrar a importância disso e como a gente precisa evoluir nessa matéria, até em benefício dos pacientes. Então vamos lá. A primeira questão é algo que a gente já conversou, acho que na primeira aula, né, falando sobre a regulação no Brasil, bases da regulação e tudo mais, em que a gente dizia que antes da regulação a operadora era mera gestora de pagamentos. Depois ela passou a atender a demanda de
poupança popular, né, fundo de investimento ou de investimento privado para atenção ao mal futuro, ou seja, a operadora capitaliza recursos para atender as doenças daquelas pessoas que contratualizaram daquela data em diante, ou seja, com atenção ao mal futuro. Esse aqui é o conceito também de carência, né? E passamos ao que cada vez mais eu mesmo defendo e já ouvi gente muito boa repetindo, que a operadora vem se tornando uma gestora de saúde, né? Nós temos a decisão do STJ que fixou que o rol é taxativo, com aquela modulação, que é uma modulação muito parecida com o tema 106 do STJ sobre remédios, né? Na inexistência de tratamentos ou na indicação adequada, você teria ali umas exceções. Ela lembra bastante esse tema 106, né? O RESP 173313, né? Temos na consumo número 8 cada vez mais o uso do regime de porta de entrada com direcionamento de rede, aonde as operadoras podem fixar, né, a indicação do médico que vai ser o primeiro para atender como porta de entrada e depois os outros, para que esse então faça a indicação dos demais. Isso está cada vez mais comum e, evidentemente, a verticalização do atendimento na rede própria e tudo mais. Essa questão, essa mudança de comportamento mostra que as operadoras começam a ter esse corpo de gestores de saúde. Não importa mais só receber, controlar o pagamento e atender o contrato daqui para frente. Não. O que está acontecendo com a saúde desse paciente, né? Operadoras, principalmente, que lidam com programas de idosos, né? Muito comum, que tenham atenção máxima a esse beneficiário, porque interessa a essas operadoras, assim como interessa ao beneficiário, principalmente para o idoso, que ele esteja estável clinicamente, para que ele tenha uma vida, né, tranquila, né, e caminhando, né, já no fim da sua vida com tranquilidade. É evidentemente que o idoso tem doenças de base, porque, né, a gente vai ficando mais velho e, claro, vai adquirindo doenças ao longo do tempo, doenças de base, cardíacas, pulmonares, renais, fígado, qualquer coisa que vai gerar aí o nosso fim. Mas, né, é importante que esse paciente esteja estável e esse controle, não um controle, mas esse acompanhamento desse paciente, que ele entender a vida, o fim da vida, né, a fase final da vida desse paciente, é parte de um programa de gestão em saúde, que é para onde essas operadoras razoavelmente hoje caminham e geram esse novo modelo. Bom, entendido ou reentendido tudo isso que foi falado lá na nossa primeira aula, já com outra roupagem, né? Porque a gente não repete a mesma coisa do mesmo jeito, né? O que acontece, né? Por que junta médica? Qual é a confusão em volta disso? Você tem um conflito ético profissional importante quando você gera divergência. Por quê? O Código de Ética Médica, lá no seu artigo 52, vai dizer que desrespeitar a prescrição, o tratamento de pacientes determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício ao paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável. Ali o artigo 52 vai dizer que é vedado ao médico proceder dessa forma. Então, quer dizer, ele devolve ao próprio médico que está atendendo a determinação de que, olha, eu identifiquei que, né, o colega, né, procedeu de uma forma, mas eu não concordo. Isso aqui é perigoso. Se o outro médico bater o pé dizendo, mas é assim que eu quero que seja feito, do ponto de vista ético, é o jeito dele que tem que ser feito. E isso gera problemas, porque, obviamente, ninguém é perfeito, todo mundo erra. Né? Nós todos erramos, eu erro, né? Imagino que quem esteja assistindo também tem essa humanidade de reconhecer que erra, né? E não é diferente com o médico, com o profissional na linha de frente do atendimento. Ele tinha uma imagem naquele momento, quando ele fez o atendimento, tinha uma ideia geral sobre aquilo, mas ele pode ter equivocado. E aí você tem, né, um amarrado da legislação ética que proíbe que o colega que identificou o equívoco, né, não é um erro proposital, mas que identificou um erro,
que ele tem a capacidade de intervir imediatamente daquela forma. Ele precisa de autorização do médico assistente ou do colega anterior que prescreveu o tratamento, né? E isso gera, mesmo assim, isso gera uma série de problemas, porque você tem pacientes internados em casa, por exemplo, em internação domiciliar, em que a operadora, né, via de regra, tem seus programas e tudo mais, e quem é o médico assistente desse paciente que está internado em casa? Né? É o médico que foi determinado pela operadora para fazer o acompanhamento? É o médico da família? Em que momento há essa migração? Quem define o plano terapêutico desse paciente? Como que avalia a alta? Quem avalia essa alta? Como que evolui esse paciente? São várias perguntas, né, do conceito ético-profissional que são dificílimas de serem respondidas. Em que momento essas responsabilidades éticas, nem estamos falando de responsabilidade jurídica, né? Mas a partir de que momento essa responsabilidade médica, essas decisões trocam de um profissional para o outro, de que momento elas voltam? Então isso é tudo muito difícil do ponto de vista ético, principalmente aqui na nossa atenção ou na internação domiciliar. Né? Eu faço parte lá do grupo de trabalho do CREMERG sobre essa matéria e a gente tem se debruçado assim enormemente sobre essas perguntas que nos motivam aí a pensar em soluções sobre o que fazer, em que momento isso acontece, para ver se a gente consegue um pouco dirimir tudo isso. E parte dessa problemática vem de soluções como essa aqui que a gente vai estudar na junta médica. Antes da junta médica, né, o código, pelo menos, autoriza, né, o código de ética autoriza o uso da segunda opinião. Né? A segunda opinião, ela não é equivalente à auditoria, isso é importante. A auditoria é o ato pelo qual o médico busca os documentos para fazer a verificação se aquele procedimento foi ou não realizado e, eventualmente, se ele é ou não pertinente ao paciente, para fins de autorização de cobertura, né, por uma operadora de plano de saúde ou pelo próprio hospital onde ele, né, desenvolve a sua atividade. A segunda opinião, ela tem relação aqui com o nosso artigo 39 do Código de Ética Médica. Por quê? Porque o artigo 39 vai dizer que é vedado ao médico recusar a segunda opinião requisitada pelo paciente ou não aceitar a imposição de junta médica, desde que aceita também pelo paciente. Por que tudo isso? Porque é uma forma de você, pelo menos, discutir. O paciente também não está obrigado a aceitar exclusivamente aquilo que o médico diz para ele que tem que ser feito. Ele tem o direito de buscar uma segunda opinião. Então o Bruno foi ao médico para fazer uma determinada avaliação. Eu não fiquei satisfeito, fiquei em dúvida com aquele tratamento, então eu digo o seguinte: olha, vou buscar aqui um outro colega para fazer do doutor, para fazer uma segunda opinião. Essa segunda opinião é da minha livre iniciativa. Acontecem hipóteses em que o médico mesmo indica, recomendo que o senhor busque outras opiniões, ou então vá ao outro colega para a gente ratificar, mas isso em diagnósticos dificílimos. É ético e prudente, né, que na dúvida se busque mais informações ou mais recomendações que se somem. É claro, também o paciente que quer a segunda opinião, mas ele não está contente só com a segunda, ele quer 10 opiniões, ele gera conflitos complexos, né? Porque eventualmente os médicos podem divergir entre si e nada disso representar erro ou má prática ou, né, o equívoco na indicação, apenas abordagens diferentes para o mesmo problema. Né? Até porque o corpo humano ele é único. Né? Por mais que nós tenhamos protocolos de trabalho, cada decisão para um determinado tratamento pode dar resultado completamente diferente, né? Mesmo seguindo um protocolo estabelecido. Bom, eu até registrei aqui que há que se ter atenção ao parecer 49 do CFM, né? Porque esse parecer reflete a posição de uma operadora que lançou uma propaganda, né, uma medida ao mercado, dizendo que se o seu médico, né, indicou a realização de um procedimento cirúrgico, nós oferecemos, né, a realização de uma segunda consulta médica para fins de
confirmação daquela indicação, né? A ideia da operadora era vender a ideia da segunda opinião médica. No entanto, que o CFM, quando emitiu o parecer, ele identificou que aquilo era uma auditoria, né, transvestida de segunda opinião, de consulta. Olha, senta aqui, vamos olhar. Pode ser que sim, pode ser que não. Na dúvida não opera não, né? Eu acho que foi isso que passou lá na cabeça deles quando tomaram essa decisão. Isso podia ter sido um pouco, né, regulado de outra forma? Podia, mas a posição do CFM é de que, numa hipótese como essa, né, ficou meio esquisito, né, essa indicação e ficou com cara de auditoria, isso feria preceito ético. A operadora foi obrigada a tirar do ar, né, a propaganda ou não se comportar dessa forma. Faz sentido. Pois bem, mas a segunda opinião médica, evidentemente, não é suficiente para resolver o conflito médico, né? Ao contrário, ela não resolve nada. Ela até, né, diz que o paciente tem liberdade, que em princípio não precisaria, né, de uma norma legal para dizer isso, né? O direito à autodeterminação ainda pertence ao paciente. Mas, né, em 2017, a ANS, percebendo que existem divergências importantes entre os médicos e os auditores das operadoras, resolve determinar a criação da RN 424, que traz as regras para a junta médica. Qual é a grande importância dessa relação, dessa resolução? Eu acho que você tem uma questão antes relevante no sentido de que o CFM se omitiu. Né? Os outros conselhos se omitiram. Não só o CFM, né? O CFO, o CFP, todos eles se omitiram. Por quê? Porque foi preciso que a agência reguladora criasse uma norma de equilíbrio ou de discussão mínima com critérios mínimos e que não pode ferir a eticidade de nenhuma das carreiras, o que faz muito sentido. O que acontece com a junta médica? A junta médica, aí é aquela história da equipe do jurídico, né? A gente gosta de fixar as coisas por dentro dos seus conceitos, né? Dos conceitos jurídicos determinados. O que é a junta médica? Onde que a gente enquadra a junta médica? A junta médica acontece, né, para que todo mundo entre no mesmo fio de pensamento jurídico, a junta médica acontece quando o médico assistente que faz a requisição de um determinado procedimento, exame e tudo mais, ele recebe uma contranotificação da auditoria da operadora, dizendo que não concorda no todo ou em parte com o que foi indicado, e nesta resposta, o auditor, então, solicita a instauração de junta médica, caso o médico assistente discorde do auditor. Então, na divergência entre os profissionais, se instaura a junta médica. Ou seja, um terceiro profissional, né, especialista naquela área, em qualquer das áreas de saúde, em princípio, tanto na nutrição, na fisioterapia, na terapia ocupacional, na odontologia, ou, obviamente, na medicina, é nomeado um terceiro profissional que não tem vínculo nem com a operadora, nem com o médico assistente, né? Não tem vínculo nenhum, tem que ser comprovada a ausência de vínculo, inclusive por declaração. Ele então emite um parecer com base na documentação que ele recepcionou e esta determinação da divergência, esse julgamento, né? Essa decisão tomada por esse terceiro profissional deve ser acatada para fins de cobertura. Então, uma vez que vem a decisão na junta médica, a operadora deve acatar e ponto final. Não tem mais discussão. E aí o que acontece? Junta médica, então, é mediação? Não. Não, porque pressupõe ali a negociação, né, o ajuste entre as partes em que esse médico que vai proceder à divergência vai elaborar em cima daquilo junto com os dois. Não é mediação. Ele tem muito mais ares de arbitragem, obviamente sem ser arbitragem em sentido expresso, né?
com todos os seus conceitos. Mas ele tem, né, todo o ar de julgamento ético, né? Ético profissional no sentido de escolha de determinação de procedimento. O que acontece? Essa determinação, esse julgamento que é produzido, ele pode divergir do médico assistente. Isso é importante, porque toda a medicina é pautada no respeito à decisão do médico assistente. E você pode ter um desempate que concorde com a auditoria. Não é comum. Geralmente a divergência é bem julgada, é bem formulada, mas pode acontecer. E essa divergência deve ser vista não sob o enfoque do desrespeito à eticidade da relação, né, entre médicos. Não é essa a questão. Aqui a gente está tratando da defesa do melhor interesse do paciente. Então você tem que ter muito cuidado, porque não ferem absolutamente nada preceito ético junto a médico. Ela é importante por conta disso, né? Eu até já antecipei algumas coisas, né? Mas outro fato importante aqui na nossa discussão é que os prazos da junta médica também não são, né, ad eterno. Eles não se inicia uma discussão de junta médica sem prazo para acabar. O prazo máximo da junta médica é o prazo da RN 259. Então, se um procedimento cirúrgico tem 21 dias úteis para ser autorizado a cobertura, você tem 21 dias úteis para a junta médica ser concluída. Se você tem um determinado exame que tem 3 dias úteis para ser autorizado, então você tem 3 dias úteis para julgar, né, junta médica, se for o caso. É claro que no final das contas a junta médica tem muito mais razão para procedimentos maiores, né, até que isso se organize de alguma forma dentro dos conselhos. A gente discutiu no evento até do fim do ano passado, do Meeting Carioca de Saúde Suplementar, e foi objeto e sempre foi objeto de discussão, a ausência de uma câmara de mediação e arbitragem, de alguma coisa nesse sentido dentro dos conselhos, para que facilitem o julgamento dessas decisões de junta médica, da divergência médica, que haja um lugar, né, já protocolar, né, para que isso tudo aconteça. Atualmente as operadoras notificam, né, ou pedem, né, às sociedades médicas que apontem um profissional interno, né, lá titulado, que não tem vínculo com a operadora e que possa participar daquele julgamento ético. Mas mesmo os resultados desses julgamentos, às vezes são muito superficiais, eles não são motivados, né? Se fosse uma decisão judicial ou uma decisão administrativa, eu diria até que ela é nula, porque o médico só diz que não concorda com isso, que concorda com aquilo e ponto final. Ele não justifica tecnicamente aquilo. Isso é ruim, porque falta o elemento técnico, que é a justificativa. Tudo precisa ser justificado, né? E não seria diferente, né? Não só no ato médico, como no julgamento produzido por um médico divergente, né? Que vai decidir uma divergência, perdão. Pois bem, eu coloquei aqui, né, a junta médica como fase judicial, porque a junta médica tem especial interesse também na relação judicial. É possível e é esperável que as decisões, né, em junta médica afastem o Poder Judiciário, não afastem o Poder Judiciário, mas afastem a tomada de decisão do Poder Judiciário sobre uma decisão técnica. Não faz sentido que nós, operadores do direito, decidamos sobre um tratamento médico. Isso depende, né, dos médicos. Se há uma decisão tomada num processo regular, né, ético-profissional adequado, que considera, né, o melhor interesse do paciente, por que eu, que sou advogado, por que o juiz, que é um operador do direito também, ele vai decidir se a cânula de não sei o que é melhor que a cânula de não sei o que lá? A gente não sabe disso. Não é nosso dever conhecer todos esses procedimentos. Muito pelo contrário. O nosso dever é defender o direito, né? No nosso caso, o direito médico, a
saúde suplementar, as normas regulatórias, as decisões que são tomadas pelos profissionais da saúde. Então essa defesa jurídica, ela não é médica, técnica, né? Isso é lá da medicina. Então assim, essa decisão, na minha opinião, afasta uma súmula que é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro e que tem replicação em outros tribunais, que é a súmula 211. Na divergência entre o médico assistente e o médico auditor, prevalece a determinação do médico assistente. Ok, mas se você tem um julgamento ético de divergência em que foi aceita a divergência em favor, no nosso caso aqui, da nossa auditoria, então essa súmula não importa, porque você não vai precisar do perito do juiz para dizer qual dos dois está certo. Você já teve um julgamento por um médico, por um terceiro médico, regularmente nomeado para fazer isso. Não faz sentido. Então, mesmo que haja uma tutela de urgência determinando a cobertura, a demonstração do julgamento por junta médica deve ser suficiente para suspender, por exemplo, a eficácia de uma tutela. É claro que isso não é matemática 1 mais 1, né? Depende muito do julgador, da sua compreensão sobre isso. A junta médica, tem que lembrar sempre também que a junta médica atende ao melhor interesse do paciente. Tá lá, ó, artigo 52 do Código de Ética Médica. Então, tudo isso foi pensado dessa forma, né? O que a gente deve levar em consideração quando pensa em junta médica na fase judicial? Que ela é um método de resolução de conflitos médicos, não importa como você queira classificar ou conceituar, mas ela diz para o judiciário o seguinte: olha, 2 médicos divergiam. Um terceiro médico foi regularmente indicado para tomar uma decisão sobre aquilo. Aquele terceiro médico tomou uma decisão e a operadora deu a cobertura exatamente como ele decidiu. E isso tudo está previsto na normativa. Se tudo isso aconteceu, cabe ao judiciário decidir de forma diferente. O juízo pode até dizer que vai inverter a ordem processual para nomear um perito médico. Artigo 139.6 do Código de Processo Civil. Mas, em princípio, não é adequado que o juiz de direito, né, tome uma decisão diferente daquela que foi tomada num julgamento por médicos, né? A não ser que ele seja médico. E mesmo assim ele deveria analisar isso com muito cuidado, porque, evidentemente, mesmo que seja um juiz e médico, ele não era um médico designado para a causa, para a demanda. Então, lá do ponto de vista, né, ético, ele também teria problemas. Mas não é a regra, né? A regra é que o ideal é que você analise a questão, se tem uma solução técnica, não coloque a mão, né? Os técnicos resolveram, pelo menos até segunda ordem. Se houver lesão a direito ou determinação, isso vai ser visto ao longo do processo, podem ser feitas perícias e tudo mais, o tempo saneia a questão. Mas, com o julgamento, em princípio o julgamento é adequado, eu disse que não incidiria mais, né, a súmula 211 nesse aspecto. A junta médica atende ao artigo 52 do Código de Ética Médica, no melhor interesse do paciente. E, para dizer que eu não estou contando história, temos um mandado de segurança procedente nesse sentido, né? O juiz enxergou exatamente isso. Foi uma decisão do juizado, né? Aqui no Rio não cabe agravo de instrumento contra a decisão do juizado, em alguns estados isso já é possível, mas aqui não é. E aí distribuímos o mandado de segurança e deu certo, né? A juíza relatora, né, na segunda instância, teve a sensibilidade de identificar que houve julgamento ético adequado, que tudo funcionou como deveria dentro, né, da eticidade da medicina, com a avaliação correta, nos prazos da resolução normativa, e ela, dizendo, compreendeu exatamente aquilo que nós dissemos. Não cabe ao operador do direito decidir sobre medicina. Ponto. Resolve-se lá. E aí, nesse caso aqui especificamente, né, mandado de segurança em decisão de juizado, extinguiu o processo, porque aqui era caso de perícia, se fosse o caso depois. Sim, importante, enunciado 24, lá das jornadas da Justiça Federal, né? Cabe ao profissional da saúde assistente a prescrição terapêutica a ser adotada. Havendo divergência entre o plano de saúde contratado e o prescritor, é garantida a definição do impasse através de junta médica ou odontológica.
nos termos da resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar em vigor. Então, quer dizer, o CNJ já enxerga, né, já acolhe a RN 424, até que pode ser substituída, por isso até que ele usa, né, que é a norma em vigor, mas ela já acolhe a RN 424 como válida. E isso é interessante porque há, obviamente, o interesse do judiciário que a medicina resolva os seus problemas, que hoje não resolve. Então, a junta médica é importantíssima como um passo exterior, né? Não tão exterior, mas exterior à relação entre médicos para a definição da divergência, né? Então, faz muito sentido que os conselhos busquem, né, alguma solução para isso, né? Tentando sanear a questão, porque ela não tem relação exclusivamente com remuneração, com economia do operador. A gente está falando da defesa do interesse de um paciente, né? Que é o fim máximo da atenção de todos nós, né? Tanto das operadoras, quanto da rede prestadora, quanto nós dos serviços auxiliares, jurídico, contabilidade, todo mundo, né? Áreas atuais, ciências atuárias. Interessa para todos nós que aquele beneficiário na ponta seja bem atendido. Ele é o objeto do nosso trabalho, né? No final das contas. Não seria diferente aqui e não deve ser diferente para os conselhos de medicina. Bom, como já tinha, né, também já é de costume, eu trago os dados do setor para mostrar a relevância do que está acontecendo. Dessa vez eu não quis fotografar lá todos os dados. Saiu recentemente um Power BI da própria agência, que é esse que está aqui, que esse linkzinho que está aí vai ficar disponível, que traz todos os atendimentos de 2019 divididos por especialidade, tipo de procedimento, exame e tudo mais, mostrando que no ano passado os nossos 49 milhões de brasileiros inscritos em planos de saúde tiveram 1,6 bilhão de atendimentos, né? 277 milhões de consultas, 916 milhões de exames complementares, né? 8 milhões de internações e na odontologia 182 milhões de procedimentos odontológicos, né? Salvo engano, lá na conta deles dá uma média de 6 atendimentos por paciente, né? Por beneficiário. O que, como sempre, serve para mostrar a relevância do nosso setor, a relevância da saúde suplementar. Recomendo o acesso, né, para fins de estudo e estatística. Muito obrigado pela atenção de sempre, né? Aqueles que acabam assistindo aí as nossas aulas. A gente sempre espera conseguir agregar alguma coisa. E vamos para a próxima, né? Tranquilos, com um espaçamento um pouquinho maior. Agora, provavelmente, gravamos uma próxima aula em agosto. E aí vamos seguindo. A gente tem outros projetos interessantes também, de gravações com outros profissionais. Acho que vai agregar bastante também aí nesse projeto. Muito obrigado e bom dia para todo mundo.